Oi, turma, tudo bem com vocês? Opa, só um minuto. Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, tá bom? E hoje nós vamos continuar, tá? Uma série de aulas que a gente tem feito nas últimas semanas, sendo que agora a gente está indo para a terceira parte, tá? Da aula sobre povo, cultura e nação, tá? Então, a gente vem conversando de pouquinho em pouquinho, né? Falando como que se constitui um povo, tá? Qual a influência da cultura, o que que é uma nação, como que isso foi, né, sendo feito de forma mundial, né? Então, a gente falou sobre diversas situações, tá? Sobre a relação de um povo com o território, as últimas aulas. E hoje nós vamos comentar, né? Nós vamos conversar um pouco sobre as projeções e as diferentes maneiras de representar um território, né? Então, vou explicar isso ao longo, né, dessa aula, mas eu já vou adiantando alguns pontos, tá? Então, quando a gente fala sobre território, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é um mapa, né? Então, pode ser um território de qualquer lugar, né? Vem na nossa... É a primeira associação que a gente faz, na verdade, né? Então, o território, ele tem um limite, ele tem a sua fronteira, beleza? Então, tá. A gente sabe que o planeta Terra, ele né, redondo. Já tô começando aqui pela leitura, tá? A gente sabe que o planeta Terra é redondo, mas quando a gente faz qualquer tipo de representação, a gente faz, né, dentro de uma figura plana, né? Ou seja, a maioria das vezes uma projeção, ela é feita, né, num papel e a partir desse papel, mesmo que seja digital, tá? A gente vai ter a representação do território. O que é uma representação? Uma representação é uma espécie de desenho, tá? Mas que seja o mais fidedigno possível com a realidade, tá bom? Então tá, vou começar a leitura, fazer alguns comentários e a gente vai conversando sobre isso, como sempre, tá bom? Então, ó, a Terra, que a Terra é planeta, né? Então, né, a Terra não é uma superfície plana, né? Qual é o formato do planeta Terra? A gente costuma dizer, né, que o formato do planeta Terra é redondo. A gente aprende a vida toda assim. Tá errado? Não tá. Mas ela tem um nome oficial, né, do formato que a gente chama de geóide. O que é um geóide, tá? O geóide, ele apresenta deformações superficiais e tem formato esférico, né? O que isso quer dizer? Que o planeta Terra não é uma esfera certinha, né? Igual como a gente tem uma bola, né? Então, ela tem deformações. Por quê? Por causa do relevo, né? Então, o relevo, ele tem montanhas, ele tem vales. Então, por consequência, né? Não tem como se ter certinho um formato esférico, tá? Então, ele tem algumas deformações. Apesar de que, quando a gente olha para o planeta Terra, a gente percebe, né, nas fotografias que ele é redondo, porque olhando de muito longe, a gente percebe isso, mas de pertinho ele não é certinho. Vou dar um outro exemplo, né? Por exemplo, qualquer fruta, né, que a gente coma que tem um formato esférico, ela não é uma esfera perfeita, tá? Então, o planeta Terra segue mais ou menos essa mesma lógica, mas a gente consegue observar ainda assim como se fosse, tá bom? Então, para transpor as características dessa superfície curva em representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam as projeções cartográficas. Vamos lá, quem são os cartógrafos? Os cartógrafos são os profissionais que dominam a arte da cartografia, né? E o que é a cartografia? É a ciência de produção de mapas, tá? Sendo que dentro
da produção de mapas, a gente tem as projeções cartográficas. E é sobre isso que a gente vai ver agora nessa aula, tá bom? Então lá. Já vou explicar o que são projeções, tá? Só vou terminar de ler. Com as projeções cartográficas, é possível minimizar as deformações que ocorrem ao representarmos a superfície terrestre em uma superfície plana. Ou seja, vamos lá, o que são projeções cartográficas? Projeção, né? Vamos começar por aqui. Projeção vem da palavra projetar, tá? E projetar vem da palavra projeto, né? Só que projetar é a ação, praticamente, de colocar, tá? Em algum lugar, né? Aqui no caso é um papel, mas pode ser, por exemplo, quando a gente coloca, vamos usar o projetor, né? O que a gente está fazendo? A gente pega, vamos supor, né? Um tipo de projetor que é muito comum, o datashow, né? Então, a gente pega uma imagem, né, que está dentro de um computador e a gente transfere ela, né, para a parede através de um projetor. Então, a ideia da projeção cartográfica seria tipo que uma forma de se transferir a imagem do planeta Terra para um papel. Deu para entender? E como eu havia explicado, né, a cartografia ela está relacionada com a produção de mapas, então aqui, né, seria uma forma de projetar mesmo um mapa, tá bom? E essa ideia, né, de minimizar as deformações, né, que ocorrem ao representarmos a superfície terrestre em uma superfície plana, já vou explicar isso mais na prática, um pouquinho mais lá na frente, porque eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Vamos pro lado de cá. Então, antes de ler, né, eu vou só fazer umas observações, né? Então, aqui nós temos o planeta Terra, né? E a ideia do projetar, né? A gente chega e transfere isso para o mapa. O que acontece? Existem 3 formas da gente fazer essa projeção, tá? Que é essa aqui, primeira cilíndrica, que eu já vou explicar, a cônica e a plana ou azimutal, que eu também vou explicar para vocês. Então, o que acontece? Aqui, né, a gente tem uma imagem, né, e vocês percebam que o que tá em azulzinho claro é como se fosse um papel, né, vamos dizer assim, isso é uma analogia, né, ninguém foi lá e pegou um papel do tamanho do planeta Terra e colocou em volta dele, então isso aqui é uma analogia, tá? Então, é como se pegasse um papel, né, e envolvesse o planeta aí dessa forma que vocês estão vendo. Então, quando se envolve dessa forma, o resultado que se tem é esse aqui. E o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, como esse papel, né, ele está girando em volta do planeta, né, dá para perceber que ele não pega exatamente todos os lados do planeta. Então, por exemplo, aqui em cima, dá para perceber que o papel ele não passa e nem embaixo. Tá dando para entender isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente faz um tipo de projeção, né, toda projeção ela vai ter uma falha, tá bom? E nesse caso aqui, a falha é que algumas partes do planeta dá para envolver, tá vendo? Como vocês estão vendo. Então, essa partezinha aqui do planeta atrás, né, e na frente também dá para envolver, mas a parte de cima e a parte de baixo fica a desejar. Tá dando para entender isso? Então,
quando fala aqui que é possível minimizar as deformações que ocorrem ao representarmos a superfície terrestre em uma superfície plana, é que muitas das vezes, para suprir essas faltas, se utiliza mais de uma projeção. Então, por exemplo, aqui, né, enquanto havia um problema, né, que não pegava a parte de cima, né, debaixo do planeta, aqui já pega, mas não pega as partes laterais. A professora, mas também não tá pegando a parte de cima. Se a gente pegar, né, esse papel aqui e colocar aqui em cima, resolve o problema também, tá bom? Então tá. Vou começar a apresentar para vocês os tipos de projeções e a gente vai conversando, tá bom? Peraí. Mudar a cor. Então, a primeira projeção, que é a mais famosa, é a cilíndrica. Por que ela tem esse nome? Porque a forma como se envolve o papel em volta do planeta tem o formato de um cilindro. Se você não lembra o que é um cilindro, procura no Google, mas é praticamente essa figura que vocês estão vendo, né? Então, coisas que tem, por exemplo, formato de cilindro é rolinho, né? De papel higiênico, por exemplo, tá? Então, como que funciona essa projeção? A base para planificar a esfera terrestre é um cilindro, tá? Então, isso é só uma forma de dizer, né? Como que vai transformar a imagem de um globo que é esférico para o plano, tá bom? Então, a partir do momento em que a gente faz essa transição, ocorrem alguns problemas, como eu havia falado com vocês. E esses problemas a gente chama de distorção, tá? Por que a gente chama isso de distorção? Porque vai ser necessário, às vezes, dar uma esticada, tá? Em algumas partes, para fazer com que a imagem ela se torne plana, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui para. Por exemplo, se vocês forem reparar nessa imagem aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte. Eu vou passar por cima, tá? A parte das linhas desse mapa, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Não sei se vocês repararam, mas os quadradinhos que estão aqui são muito maiores do que os que estão aqui, por exemplo. Consegue perceber isso? Eu tentei, né, passar por cima, ficou um pouco torto, mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que essa parte aqui de cima, ela teve que ser muito mais esticada do que as partes de baixo. Isso a gente chama de distorção, tá? Por quê? Porque os quadrantes não são certinhos. Vou tirar aqui minha marcação para você perceber melhor, tá? Ó, vou dar um outro exemplo. Olha só esta fileira e compare com a de baixo. Ok? E compare com essa aqui.
Então, a gente vê que nas partes de baixo desse mapa, os quadrantes são muito mais comprimidos e na parte de cima, né, principalmente essa e essa, são mais esticadas. Isso vai influenciar diretamente no tamanho, né, dos continentes. Tá? Mas por que é preciso fazer isso? Porque nenhuma projeção ela é perfeita, tá? Então ela sempre vai ter algum tipo de distorção, tá bom? Então vamos lá, as áreas com maior distorção são localizadas próximas às regiões polares do planeta. Então, as regiões polares aqui e aqui, tá? Por quê? Porque é a parte onde o cilindro ele não consegue tocar. Então, vai haver uma necessidade, tá? De se expandir muito mais, tá? Ah, mas professora, mas aqui é o meio, né? Praticamente, né? Que tá distorcido. Sim, essa parte aqui do meio eu vou explicar melhor para vocês mais para frente. Mas por enquanto, fiquem com essa observação. Por que que distorce? Porque é a parte onde não toca o cilindro, tá? E as áreas com menores deformações são localizadas próximas à linha do Equador. Onde que fica a linha do Equador? Fica no centro do mapa, tá bom? Fica mais ou menos nessa altura, ok? E por que que aqui não vai ter tanta distorção? Porque é a área de contato mesmo, onde o cilindro toca. Foi? Daqui a gente veio para a projeção cônica. Por quê? Porque tem o formato de um cone, tá? Então, a base para planificar a esfera terrestre é um cone. E esse tipo de projeção, ele tem esse formato aqui, né? Como se fosse de um leque. Então, as áreas com maiores distorções são localizadas próximo à linha do Equador e regiões polares, tá? Então, a linha do Equador tá aqui e as regiões polares ficam embaixo, tá? Então, são as áreas. O que acontece? A questão aqui da região polar, na verdade, vai pegar aqui, né? Na ponta mesmo, aqui, ó, na ponta do cone. Mas no planeta Terra, a região polar, ela fica aqui em cima, tá bom? E a linha do Equador, porque também é a região onde ela não toca, né? Então, aqui praticamente não toca, mas está distante demais, tá? E a região com menos distorção vão ser nos trópicos, porque é a parte onde, tá? A folha mesma, ela toca o planeta. Deu para entender? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, que as regiões onde a folha, ela não toca ou que está muito distante, como é aqui a pontinha do cone, são as áreas de distorção, tá bom? Então, a ideia da distorção é que vai ter que se fazer algum tipo de adaptação. E eu quero que vocês já percebam aqui, né, em comparação com essas duas projeções, é que perceba onde que tá o Brasil. Aqui é o Brasil, tá? Então, dá para perceber o tamanho, como ele fica nessa projeção. E agora perceba como que o Brasil fica aqui também nessa projeção. Deu para entender? Esses textinhos aqui que estão aqui embaixo, é que eu adaptei essas imagens, né? Isso aqui a gente costuma explicar mais para o ensino médio. E eu tô explicando de forma mais simplificadas para vocês, tá? Mas se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, tá bom? Porque tem termos
que vocês ainda não conhecem, né? Como, por exemplo, o que são círculos concêntricos, né? Círculos concêntricos praticamente... Vou pegar aqui. Praticamente é esse formato aqui, tá? Então, tá? São ciclos, né, que eles giram em torno de um centro, tá bom? Que no caso, eles convergem aqui. Mas, eu só quero que vocês pelo menos entendam a ideia, tá? E o último tipo de projeção é a plana ou azimutal, tá? Então, a base para planificar a esfera terrestre é um plano tendo como área central um ponto qualquer da superfície terrestre, tá? Ou seja, é como se a gente pegasse uma folha de papel, colocasse em cima da mesa, colocasse um planeta em cima. E isso você também pode fazer com qualquer parte do planeta Terra, tá bom? Então, aqui tá um exemplo, tá? Então, aqui, no caso, tá pegando a Antártida, né? Então, aqui tá ela, né? A gente consegue visualizar. E aqui em vermelho tá o Brasil, tá? Em azul são os oceanos, né? Aqui nós temos a África e do lado de cá nós temos a Oceania. Por exemplo, esse tipo de projeção, ela é muito eficaz para resolver um problema que acontece tanto aqui, né? Lembra que eu tinha falado que... Eita. Peraí. Então, lembra que eu tinha falado que aqui, né, a gente tem um problema. Peraí. Aqui nós temos... Eita. Aqui nós temos um problema, né, de que uma parte do planeta, né, fica sendo muito distorcida. Daí as partes que são menos distorcidas são de contato. Então, como aqui não tem contato, acaba ficando distorcida. O problema é que aqui também fica muito longe, né? Então, isso gera uma distorção. E daí, para resolver esse problema, a gente faz o quê? A gente coloca um papel direto, colado, né? Ali, grudado, com a zona de contato, na parte onde as outras projeções, elas não conseguem resolver. Então, o uso desses 3 tipos de projeção, né, acabam fazendo com que algumas falhas, algumas lacunas, elas sejam resolvidas. Deu pra entender? Ok? E agora, né, vou falar um pouco sobre a história das projeções cartográficas. Então, vou ler algumas coisas com vocês e ir comentando. E vou voltar naquela questão do porquê a gente tem essa mega distorção aqui, né? Que acaba deixando essa parte do mundo muito mais escada do que a parte de baixo, né? Então, aqui é praticamente norte, aqui é sul, tá? Então, tá, vamos lá. Os mapas e a ideologia, tá? Então, vamos lá. Os mapas, vou mudar aqui a cor, porque se eu usar a caneta, vamos lá. Os mapas representam uma ideologia quando as projeções cartográficas podem ser utilizadas para privilegiar determinados aspectos de um grupo ou sociedade, ideias ou opiniões em detrimento de outros. Então, vou explicar isso aqui para vocês. O que acontece? A produção de qualquer mapa, mas qualquer mapa mesmo, tá? Parte do pressuposto de se ter um objetivo, né? Então, se você vai mapear uma região, um lugar, alguma coisa, sempre se tem aquela pergunta: por que você escolheu mapear este lugar? O que neste lugar você vai considerar ou não vai considerar? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor
que eu mapeei a sala de aula, né? Então, sempre vem aquela pergunta, por que eu quero mapear a sala de aula? Além disso, o que eu vou considerar nesse mapa? Um exemplo, eu posso colocar nesse mapa, né? Tudo que tem na sala de aula, né? Todas as carteiras, todos os objetos, né? O armário, a mesa, o quadro, colocar os cartazes, né? Que tem na sala de aula, ou então eu posso simplesmente escolher, por exemplo, tirar os cartazes e não incluir eles no mapa, né? Considerar a sala de aula como se só fossem as carteiras, a janela, a mesa e ponto, né? Então, por que eu fiz isso, né? Porque o meu objetivo seria mapear só as coisas, vamos dizer assim, que a nossa turma usa, né? Então, o que a turma da tarde costuma usar não é de meu interesse colocar no meu mapa. Deu para entender? Isso é só um exemplo, tá bom? Mas, colocando mesmo geral para a produção de mapas, tá? É comum que na produção deles haja uma seleção de critérios, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre produção de mapas, tá? E não tem como falar sobre produção deles sem falar sobre o famoso Mercator, tá? Então, vamos lá. Mercator, né, também que é mais famosamente conhecido por esse nome, tá? Ele se chama Gerard Kremer, tá? É conhecido como Gerard Mercator ou só Mercator, tá? Ele é o criador da projeção utilizada na atualidade. Então, o famoso Mapa Mundi, né, que a gente conhece, foi criado por ele, tá? Mapa que é utilizada amplamente em diversos meios de comunicação, né? Tem no livro de vocês a forma como a gente conhece. Então, essa projeção ela foi criada em 1569. E vocês lembram o que acontecia em 1569? Especificamente aí a gente já está falando um pouquinho mais da metade do século XVI, tá? Então quer dizer que o mapa que a gente utiliza hoje, atualmente, é um mapa que foi criado há séculos atrás? Sim, é um mapa que foi criado há séculos atrás. E por trás desse mapa, como qualquer outro mapa, sempre tem um contexto, sempre tem uma história. E o contexto da criação desse mapa foi o seguinte. Nessa época estavam acontecendo as grandes navegações, tá? Que foi quando as nações europeias elas patrocinavam longas viagens marítimas, visando a exploração de novas terras e a criação de mapas comerciais. Então, se as nações europeias, né, que na época eram consideradas as potências econômicas e políticas da época, né, estava no processo de expansão marítima, né, de um processo de atravessar oceanos, de também conhecer novas terras, né, explorar e criar novas rotas comerciais. Para isso, era preciso o quê? A produção de um mapa, tá? Então, as potências europeias haviam ascendido a uma posição de destaque no cenário político, econômico mundial, que eu acabei de falar. Então, a ascensão é no sentido mesmo de subir, né, de se tornar superior em relação às outras nações do mundo, né? Então, elas estavam ganhando um destaque mundial. E a partir de então, o mapa faria todo sentido. E neste caso, né,
a função do mapa era ser um eficiente instrumento de navegação marítima, tá? O que foi fundamental para a contribuição para o projeto de colonização europeu. Deu para entender? A professora, mas antes não se produziam mapas? Então, se produziam mapas, se produziam, tá? Mas esse mapa, ele praticamente revolucionou, vamos dizer assim, né? A forma de representar o mundo, né? Por quê? Porque ele já utilizava ali um sistema de coordenadas mais precisos, tá? E nesse caso, era um mapa de projeção cilíndrica, tá? Então, aqui nós temos o mapa mundi, né? Assim que nós conhecemos. E este é um mapa de Mercator, é o mapa mais famoso que nós conhecemos e que, inclusive, é oficialmente e amplamente utilizado, tá? Aquele de novo, né? Só que aqui já tá com o nome dos continentes, tá bom? Vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho mais, né, sobre esse mapa, tá? Então, nesse mapa, os ângulos dos paralelos e meridianos, lembra de paralelos e meridianos? Vou pegar aqui, ó, colocar em duas cores, tá? Em rosa, vou colocar os paralelos. Tá? E em verde, vou colocar os meridianos. Tô passando por cima, tá? Só para vocês visualizarem onde que é, tá? Mas, tirando aqui agora, vocês já sabem onde que ficam os paralelos e os meridianos, tá? Então, os ângulos deles, né? Em torno de quaisquer pontos são mantidos idênticos, né? Então, o que são ângulos? Ângulos é isso aqui, tá? Tá, gente? Aqui tem um ângulo, tá? Especificamente o ângulo de 90 graus, tá? Então, qualquer parte do mapa, a gente vai ter os paralelos e os meridianos com ângulos de 90 graus. Ou seja, são ângulos retos, né? E a gente percebe que todos os quadrantes possuem ali o mesmo ângulo, tá? E são formados a partir ali do encontro entre meridianos e paralelos. Apesar dos quadrantes terem tamanhos diferentes, os ângulos são iguais, tá? As áreas retratadas são deformadas. Então, o que são áreas? As áreas é o que eu tô chamando de tamanho, tá? Então, eles têm ângulos iguais, porque todos são formato, né? Então, peraí. Todos eles são formato, né? Quadrangular, mas as áreas são diferentes. Por quê? Porque a gente vai ter algumas que vão ser maiores e outras são menores, tá? E daí vem a explicação do porquê que essa região aqui, tá? É a região com os quadrantes, né? Mais maiores, né? Então, as áreas retratadas são deformadas, representam o continente europeu com um tamanho proporcionalmente maior do que o real, em uma posição central em relação aos demais países do mundo, tá? Então, se a gente pega esse mapa, a Europa tá no meio, né? Lembrando que, como o planeta Terra ele é esférico, não necessariamente a Europa ela tinha que estar no meio do mapa, né? Então, poderia se pegar o mapa e fazer por qualquer lado, beleza? E essa área aqui é a área deformada, por quê? Porque se tem a pretensão de fazer com que a Europa ela pareça ser muito maior do que ela realmente é,
Por que se faz isso? Porque a gente está na produção de um mapa que foi feito dentro de um contexto da expansão, né, das grandes viagens e da expansão das potências europeias, voltou essa aqui, tá? Das potências europeias, então uma forma também de se impor um poder em relação principalmente às colônias era produzir um mapa em que considerasse a Europa o centro do próprio mapa. Deu para entender? Só que, tá? No século XX, especificamente na década de 70, tá? Aqui em 1973, a gente vai ter a produção de um mapa, tá? De Arno Peters, tá? É um outro mapa, é uma outra visão que também acabou se tornando mundialmente conhecida, tá? Mas não é tão utilizada como a de Mercator, que é o mapa oficial mundial. Mas essa projeção, tá, de Arno Peters, ela também é muito importante, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre ela e depois eu mostro para vocês o porquê que ela é importante e o que ela tem de diferente da oficial, que é de mercado, tá? Então, enquanto que a de mercado, ela é uma projeção de 1569, séculos depois, a gente tem uma outra projeção. Essa outra projeção também é cilíndrica, então vocês sabem o que é uma projeção cilíndrica, só que nela os ângulos são alterados, tá? Então, eu já vou trazer para você esse mapa para você visualizar. E as áreas são preservadas, ou seja, aqui, enquanto que na de mercado você tem a ideia de superdimensionar a Europa, aqui não, aqui os continentes eles vão ter o seu tamanho real, tal como eles são, tá? Essa projeção representa a área dos continentes e países com maior precisão diante das proporções reais. E o continente europeu é representado em tamanho proporcionalmente menor do que na projeção de mercado. Por quê? Porque vai considerar o tamanho mesmo oficial da Europa. Não rompe completamente com a visão eurocêntrica. Tá? O que é chamado de visão eurocêntrica? É quando a Europa aparece no centro e com maior destaque. Então, ainda é um mapa em que a Europa vai estar lá no centro, tá? Só que a gente vai ter os países, os continentes mesmo, com os seus tamanhos reais, tá bom? Peraí. Nessa projeção, evidencia países com territórios ao redor da linha do Equador, ou seja, países que estão no meio do mapa mesmo, como Brasil, países da África e da Ásia. Inclusive, o Brasil e esses países foram colonizados pelas potências europeias. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Peraí. Que a elaboração de mapas, ela parte, né, por critérios, né, como, por exemplo, eu já estava dando exemplo para vocês do critério de mapeamento de uma sala de aula, né, que eu escolho o que eu quero colocar nesse mapa. Só que aqui, essas produções, elas andam junto com a história, o contexto. Então, aqui, né, a gente já tem as colônias que elas já... Eita! Peraí, que elas já se tornaram independentes. Ou seja, aquela história, aquele processo da colonização, né, que motivou a criação de um mapa, onde a Europa era uma superpotência e por aí vai, e estava no processo de se criar um mapa para colonizar o mundo. Depois que esse mundo é colonizado, depois que se torna independente,
teoricamente, não faria mais sentido usar a projeção de mercado, mas ela continua sendo usada, tá? E é por isso, né, que agora é importante também essa projeção do Petris. Por quê? Porque é como se fosse uma atualização da história e uma atualização de mapas. Deu para entender? Daí a gente chega nele, né? Então, aqui a gente tem o mapa, né? E assim, o que dá para perceber é que a Europa ela ainda continua no centro, tá? Mas nitidamente, né, os países, né, da América do Sul, da África e também da Ásia se tornam, né, maiores. Então, assim, proporcionalmente, né, em termos do tamanho da área, é mais preservado. Deu para entender? Tranquilo? Então, aqui, ó, para ficar mais fácil, uma comparação entre os dois mapas, né? Então, assim, vamos ver aqui algumas coisas, né? Fazer algumas comparações. Primeiro, observar o tamanho aqui da Groenlândia, né? Então, aqui a Groenlândia de mercado, aqui a Groenlândia normal. Então, dá para perceber nitidamente, né, o quanto que se tem essa alteração. Aqui nós temos a África, né? E aqui nós temos a América, onde está o Brasil. Percebam? Conseguem observar as diferenças? Né? Olha, por exemplo, a diferença da Austrália, né? E por último, né, a Europa, né? Então, a Europa, ela é muito menor do que realmente é retratado em mercado. Deu para entender? Ok. Então, gente, essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Bastante dela. É uma aula, assim, bem diferente. Mas, eu acho que é isso, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de comentar alguma coisa com vocês. Não esqueci, não. Então, turma, é isso. Um beijo e até a próxima.